Olá, amigos, para você que se liga aqui no canal da Litoral News, falamos aqui direto do Catar. Aqui atrás o estádio Hamad Bin Ali, onde hoje o Flamengo venceu a equipe do Cruz Azul por 2-1 e se classificou para a Copa Challenger, o segundo compromisso nesse Intercontinental da temporada de 2025. A equipe rubro-negra, com 2 gols de Arrascaeta, até sofreu mais do que o necessário, mas conseguiu a sua classificação visando este Intercontinental, visando o bicampeonato mundial. Foi uma atuação que não foi aquela grande atuação da equipe do Flamengo, Nós vamos falar bastante sobre o que disse o técnico Felipe Luiz a respeito de alguns erros da equipe rubro-negra dentro do compromisso de hoje e é claro que vamos falar também sobre Georgian de Arrascaeta. Como joga o uruguaio da equipe rubro-negra, o Cruz Azul hoje deve ter ficado naquele pensamento, rapaz, porque eu não fiz uma oferta maior para tentar tirar o Arrascaeta do Flamengo. Eles tentaram levar o uruguaio do Mengão no meio do ano, mas não obtiveram sucesso porque a proposta foi muito abaixo. Pelo craque, pelo gênio, pelo Arrasca, que é muito querido por toda a nação rubro-negra. E hoje ele fez 2 gols para levantar a taça junto à equipe do Flamengo. O Mengão bota mais uma taça, da sua galeria de 2025. Até aqui já teve Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores, as 2 mais importantes, 5, e agora a 6ª. Com essa conquista do Derby das Américas, o Mengão, inclusive, é o primeiro time da América do Sul a levantar o Derby das Américas. É um troféu que tem desde o ano passado. No ano passado, a equipe do Pachuca foi quem venceu o Botafogo e levantou essa taça. Então, o Flamengo, não somente do Brasil, mas de toda a Sul-América, é a equipe que conquistou o primeiro, O Flamengo é o primeiro a conquistar na América do Sul essa taça bonita, Muito linda, inclusive a taça do Derby das Américas. Agora, a equipe do Flamengo começa a focar na partida contra o Pirâmides. Vamos ouvir também o que disse o técnico Felipe Luiz sobre esta ocasião. Já é um jogo muito próximo, o Flamengo não vai ter muito tempo para se preparar e o Pirâmides vem de uma sequência de poupar o seu time ontem e ainda 3 dias de preparação antes do jogo contra a equipe do Flamengo. Equipe do Felipe Luiz tem essa conquista somada, vira a chavinha, quer também a conquista contra o Pirâmides FC, para agora pensar depois no PSG e gabaritar esse Intercontinental do ano de 2025. Felipe Luiz falou sobre os erros da equipe do Flamengo. Tem até um ponto que a gente pode citar, que é um estádio muito vazio. Você teve apenas 7 mil torcedores, é algo que o Flamengo não está acostumado. O Flamengo está acostumado a colocar 60, 70, 80 mil torcedores a cada jogo e dessa vez a equipe rubro-negra, no comando do técnico Felipe Luiz, não conseguiu jogar para mais de 7 mil torcedores, porque não tivemos um público tão grande aqui no Catar. A viagem também está muito cara e é um torcedor do Flamengo que já pagou demais nesse ano, Libertadores em Lima, Super Mundial nos Estados Unidos, então o preço fica bem salgado, mas foi bacana ver os torcedores do Flamengo reunidos aqui em Doha, no Catar. Felipe fala sobre alguns erros da equipe e pondera também essa situação de um estádio mais vazio se pode ter acabado. O Felipe fala sobre essa situação de estádio um pouco mais vazio e dos erros da equipe do Flamengo hoje aqui no estádio Hamad Bin Ali, mas mesmo com os erros, a equipe do Flamengo está classificada para o próximo desafio do Intercontinental. Até o ponto de que nos dá, entre aspas, um gol, pelo risco excessivo que eles correram na saída de bola, mas isso também trouxe com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes, isso nos empurrou para trás. A partir do gol, o nosso time deu um passo para trás no quesito da pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva, no momento de ter a bola. Perdemos muitas bolas, escaparam domínios, escaparam bolas simples. Isso fazia com que cada perda da posse da bola eram 2, 3 minutos correndo atrás da bola. Isso matou nossos jogadores de ataque e nosso time sofreu muito porque os 2 times, tanto o nosso como o do Cruz Azul, são times que estão acostumados a jogar e propor e defender com a bola no pé. Depois, no segundo tempo, alguns ajustes internos, táticos, a equipe se sentiu melhor, jogou melhor e a partir daí nos encontramos no terreno onde nós nos sentimos confortáveis, Então dominamos o jogo, chegamos mais fácil na área do adversário, fizemos eles correrem atrás da bola. Isso facilitou todo o processo no segundo tempo, conseguimos o gol de forma merecida, tivemos outras chances
E me lembrou bastante até 2019, aquele jogo contra o Al Hilal, o primeiro tempo muito difícil, até acabamos perdendo o primeiro tempo e depois o segundo tempo muito bom, porque não é fácil vencer sempre. Cruz Azul também, vendo uma sequência de jogos, de momentos importantes na temporada, os dois times mentalmente estavam se adaptando ainda ao que é a competição, e uma vitória que eu dou muito valor. Felipe Luiz, Fernando Valique de Barros, de Futebol. Duas perguntas. Primeiro, o cansaço físico pela longa temporada teve alguma influência no jogo de hoje? E a segunda, passada a barreira da estreia, as coisas ficam um pouco melhores? Obrigado. Se a gente poderia falar de cansaço físico se no segundo tempo o time caísse, e foi ao contrário. O time correu muito. No segundo tempo a gente viu jogadores como Bruno Henrique, que tem 35 anos, continua atacando espaço, continuou pressionando até o final do jogo. O time continuou tentando atacar e chegar na área do adversário até o final do jogo. Isso, a parte física, ao contrário, como eu falei também na prévia, eu vejo que nosso time está num grande momento físico. E esqueci a outra que você falou. O segundo jogo. Não, bom, cada jogo é um jogo. O que eu estou sentindo realmente, que os jogadores estão em adaptação, uma com o gramado, que é muito rápido, e a bola, principalmente, que a bola é muito lisa e ela escapa muito, ela acelera muito, e os jogadores ainda estão em adaptação com essa bola. Vimos vários erros simples de domínio e de passe que os jogadores não estão acostumados a fazer. Bom, tá então o técnico Felipe Luiz, e o Léo Ortiz falou com a gente na zona mista depois desse compromisso. E eu perguntei pro Léo Ortiz sobre essa questão do público, né? O Felipe citou na coletiva que é um dos pontos que pode ter atrapalhado, e o Ortiz disse que sim, né? O Flamengo não está acostumado a jogar dessa maneira, sem muito público no estádio. Para você que quiser acompanhar a declaração do Léo Ortiz, depois de acompanhar esse nosso vídeo, tá aqui embaixo o link da zona mista com todos os jogadores do Flamengo, inclusive a zona mista completa, né? Com a fala de todos os jogadores da equipe do rubro-negro carioca. O Arrascaeta é um gênio, né? É um cara que, na fase ótima que está, faz gol até do jeito que foi o segundo gol. Bacana ver a tecnologia do chip, né, na bola, que avisa pro juiz no relógio. Dá nem pro adversário tentar reclamar. É gol, acabou. O relógio avisou, gol da equipe do Flamengo, gol que garantiu o Mengão Malvadão nesse segundo compromisso aqui em Doha. E o Arrascaeta, na zona mista, falou sobre esse momento inspirado que ele está vivendo. É uma temporada mágica. Foi eleito o dono do jogo, ele já tinha sido eleito o dono do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do Brasileirão, melhor jogador também da Copa Libertadores da América, e já dá os primeiros passos para ser o melhor jogador também do Intercontinental. Meus amigos, o que tá jogando Georgian de Arrascaeta é sacanagem, tá jogando muita bola. Vamos ouvir também o que falou o uruguaio, camisa 10, capitão do Flamengo, após essa partida, a primeira do Mengão aqui em Doha, nesse Intercontinental. Con certeza que es un gran momento, tanto mío como da equipe. Soy muy feliz de vivir este momento con todos esos compañeros en un año que fue tan especial para mí. Bom, agora o foco do Flamengo é todo no jogo contra o Pirâmides, equipe do Egito, que chega neste momento desta quinta-feira aqui em solo do Catar, e vai começar também a sua preparação para encarar a equipe do Flamengo. Pirâmides não tem uma viagem tão longa, né? Tá no Egito, tá aqui pertinho, né? Tá no mundo árabe do nosso, né, mundo, do nosso planeta Terra. Então é uma viagem muito mais curta para a equipe do Pirâmides, e obviamente que o Pirâmides pode colocar bastante torcida porque é um país muito perto aqui do país do Catar. E o Felipe Luiz vai ter um tempo menor de preparação do que teve para esse jogo. A última partida do Flamengo principal, antes do jogo de hoje aqui no estádio Ahmad Bin Ali, tinha sido na quarta-feira da semana passada, contra a equipe do Ceará no estádio do Maracanã, jogo que deu o título brasileiro para a equipe do Flamengo dentro daquela ocasião. E aí o Felipe conseguiu dar folga para os seus jogadores, quinta e sexta-feira, e trabalhou no sábado, domingo, segunda e terça, os últimos 3 dias já aqui em Doha. Dessa vez vai ser bem diferente. Felipe Luiz vai ter apenas 2 sessões de treinamento e 3 dias, né, entre um jogo e outro, porque conta também o dia
dia do jogo. A próxima partida do Flamengo acontece exatamente no próximo sábado, aqui no estádio Ahmad Bin Ali. Então, vai ter amanhã, quinta-feira, depois sexta-feira o último treino e sábado já o jogo da equipe do Flamengo contra o Pirâmides. Tive a oportunidade de falar com o técnico Felipe Luiz sobre essa diferença e qual pode ser o fator crucial para o Flamengo enfrentar um Pirâmides que vem descansado, poupou alguns jogadores no último compromisso que realizou no dia 9. E aí, dentro de jogadores preservados, jogadores poupados, perdeu numa goleada, mas tem um foco muito grande no Intercontinental e ganhou a Copa da África em cima do todo poderoso Al Ahly, que é uma equipe que a gente sempre vê, né, jogando os desafios do Intercontinental nas últimas temporadas. Vamos ouvir também essa fala do técnico Felipe Luiz a respeito dessa preparação diferente e agora o cenário se inverte, né? O Flamengo tem uma preparação menor e o adversário tem um tempo maior para se preparar para esse compromisso. Nos geram desafios e dificuldades. É verdade que agora são só 3 dias, portanto alguns jogadores pode ser que não acabem de fazer uma recuperação completa, mas o sacrifício tem que ser feito. E vamos escolher os jogadores que a gente acredita que estão em melhores condições para poder vencer o Pirâmides, porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Tá então, técnico Felipe Luiz, Arrascaeta, podemos ouvir 2 dos principais nomes do Flamengo enquanto isso aqui no Catar, e a preparação continua, Flamengo continua focado, Flamengo continua com um objetivo muito claro, que é de voltar para o Brasil, voltar para o nosso território brasileiro com o bicampeonato mundial na bagagem. E amanhã, Felipe já comanda o primeiro treino, depois sexta-feira um segundo treino e no sábado a partida contra a equipe do Pirâmides. Te convido a deixar o like aqui no nosso vídeo, é claro, a sua inscrição também é de extrema importância. Estamos aqui direto do Catar trazendo todas as informações para você, torcedor, e o seu like, a sua inscrição são de extrema importância. O botãozinho inscrever-se está bem aqui embaixo. Você clica nele, se torna inscrito e ativa o sininho na opção todas. Vamos juntos aqui no canal da Litoral News. Eu, Sidão Marinho, direto aqui do Catar, na cola do Mengão Malvadão, em busca do bicampeonato mundial. É o Flamengo querendo colorir novamente o mundo de vermelho e preto, como o torcedor canta. E agora o seu povo pede o mundo de novo. E mais um passo foi dado aqui no Ahmad Bin Ali. Agora o próximo desafio. Sábado, Pirâmide do Egito, para quem sabe o Flamengo levantar mais uma taça, a 7ª da temporada, e aí chegar para o desafio contra a equipe do Paris Saint-Germain. Estamos juntos, torcedor. Até a próxima!